4, mesoderma e endoderma. Meu nome é Manuel Cerqueira Boni Melgar, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFMT e vou falar hoje sobre o mesoderma e endoderma, como eu já disse. Vamos lá. Tá, a gente vai começar então pelo mesoderma paraxial. A segmentação corporal ela é uma característica importante nos vertebrados. Por esse motivo, ela é altamente conservada. Entretanto, ela possui as suas diferenças e adaptações que acompanham a variedade dos animais existentes nos vertebrados para que eles possam sobreviver nas mais diferentes pressões ambientais. A gente pode citar o número de costelas que diferem entre um humano e um camundongo como um exemplo desses tipos de adaptações para essas diferentes pressões. A formação da segmentação corporal ela vai ocorrer através do mesoderma. O mesoderma ele vai ser originário do processo gastrulatório. Ele é formado entre o endoderma e o ectoderma, ocorrendo ao mesmo tempo que o tubo neural a sua formação. O tubo neural ele vai possuir a notocorda embaixo e nas suas laterais ele vai possuir então as faixas de células mesodérmicas. Elas vão formar o mesoderma paraxial, o intermediário, o mesoderma lateral, o mesoderma e o mesoderma lateral. Tá. O mesoderma paraxial ele vai ser responsável então pela formação dos somitos. Isso vai ocorrer através do mesoderma pré-somítico durante a regressão da linha primitiva. Os somitos, o que eles são? A gente contextualiza os somitos como conjuntos de células epiteliais em formato de blocos, bilateralmente posicionados adjacentes ao tubo neural. Em relação às regiões do mesoderma, a gente vai ter então algumas regiões. A gente tem o colo do mesoderma, que é a região central do mesoderma do tronco e é responsável pela formação da notocorda, que vai definir então o eixo anteroposterior do organismo e o tubo neural. A gente vai ter o mesoderma paraxial, que como eu já disse, está ao lado da notocorda e ele vai dar origem então aos somitos que poderão originar os músculos e tecidos conjuntivos e também dará origem ao mesoderma da cabeça. O mesoderma intermediário ele vai estar nas laterais do mesoderma paraxial e vai formar o sistema urogenital do nosso organismo em formação, do indivíduo em formação. O mesoderma da placa lateral ele vai dar origem ao coração, aos vasos sanguíneos, às células sanguíneas, sistema circulatório, como eu já disse, composto pelo coração, vasos e células sanguíneas, e o esqueleto dos membros e as membranas extraembrionárias, por exemplo. E a gente tem o mesoderma da cabeça, que é o paraxial não segmentado e o pré-cordal. Ele vai possuir os seus próprios fatores de transcrição e as suas próprias distrofias musculares durante a formação do mesoderma da cabeça, Tipos de somitos. Eles ganham suas particularidades celulares durante seu amadurecimento, formando o esclerótomo e o dermomiótomo. O esclerótomo ele vai ser de modo geral o que dará origem às vértebras com tendões, cartilagens, formarão o corpo vertebral e as células vasculares da aorta dorsal e vasos sanguíneos intravertebrais. Ele se divide em sindétomo, que gera os tendões, e em artrótomo, que vai gerar as juntas vertebrais. Já o dermomiótomo ele vai dar origem ao músculo esquelético e a derme das costas. Ele se divide em miótomo na região ventral e gera musculatura das costas, caixa torácica e parede ventral do corpo. Já na superfície mais dorsal, ele se divide em dermátomo, que gera a derme das costas. Os somitos eles vão possuir algumas distinções entre si devido às regiões que darão origem ao longo do eixo anteroposterior. Esse caráter de cada um vai ser determinado antes da somitogênese. No mesoderma pré-somítico, o gene responsável por essa determinação é chamado de gene ROX, que vai funcionar de modo colinear. Se ele está na posição mais 3 do aglomerado do genoma, então ele vai expressar nas regiões anteriores. Se esse gene está nas posições mais 5, ele então vai se manifestar nas regiões posteriores do embrião. As alterações do padrão dos genes ROX vão afetar a especificação do mesoderma. A colinearidade temporal da expressão dos genes ROX é um mecanismo importante para a determinação das células que ingressarão primeiro para o mesoderma paraxial.
ela estabelece então a colinearidade espacial. Esse mecanismo expressa mais cedo os genes ROX em células posicionadas em regiões anteriores, funcionando na orientação 3 a 5 e estabelece o espaçamento ao longo do tronco. Essa ativação temporal recebe o nome de relógio ROX. Somitogênese é um processo que consiste na formação dos somitos. Ela vai ocorrer através dos somitômeros, que são organizações espirais de células mesenquimais do mesoderma paraxial. Os primeiros somitos eles surgem na região posterior à região da vesícula óptica. Os demais somitos eles brotam para fora da região rostral em intervalos regulares. A formação dos somitos ela se dá por fronteiras epiteliais entre a metade caudal e a metade rostral de dois somitos distintos em sentido mediano lateral, através de intervalos regulados. A cada nova fissura, um somito completo vai formado e o outro vai ficar pela metade rostral. A marcação dos somitos ela é feita a partir de números romanos, sendo o 1 o somito mais velho e seguindo ordem crescente durante a formação dos demais. Isso vai ajudar a acompanhar o desenvolvimento do embrião de maneira individual. O alongamento do eixo da zona caudal durante a somitogênese ela ocorre através das células progenitoras neuromesodérmicas, que podem gerar o tubo neural ou mesoderma paraxial. Para que elas possam cumprir a sua função, vão ser necessários então três mecanismos: proliferação celular, migração celular e adesão intertecidual. Esses três mecanismos, a proliferação, migração e adesão intertecidual das células, elas vão acontecer em uma ordem de regiões. Elas vão da região do broto caudal do peixe zebra, zona dorsal, medial, zona progenitora, zona de maturação e a zona do PSM emergente. A migração celular ela ocorre através da movimentação das células neuromesodérmicas por essas zonas, se iniciando da dorsal média, e quando chegam à zona de maturação, elas passam a expressar marcadores mesodérmicos e também CDC25A, que promovem proliferação celular dessas células. Já a adesão intertecidual ela vai ocorrer entre o mesoderma paraxial e notocórdia adjacente. Uma matriz de fibronectina vai se depositar então na superfície do PSM, entre o mesoderma paraxial e a notocórdia. E as células corda mesodérmicas elas vão ficar então responsáveis por enrijecer e estender a notocórdia através das mudanças do seu tamanho celular e recobrimento da notocórdia por bainha de componentes de matriz celular. Assim, exercem então uma pressão sobre a notocórdia que vai resistir a essa pressão devido a essa bainha de componentes, e vai crescer para o lado de menor resistência, que é a cauda. Em relação à arquitetura dos blocos epiteliais, um somito ele vai ser formado a partir de células mesenquimais que serão transformadas em estruturas epiteliais através da transição mesenquimal para a transição epitelial, ou MET, pelo fator de transcrição MESP, que vai atuar na parte rostral do somito. Ligantes de efrinas vão atuar entre a metade posterior e a metade anterior dos somitos de formação, com a repulsão célula a célula. Isso acontece em um padrão sequencial. Desse modo, serão formadas então as fronteiras entre os somitos. Nessa transformação para células epiteliais, então, atuam também rearranjos do citoesqueleto e para a formação total de fronteiras, agregações de fibronectina se fazem presentes sobre os sítios imaturos, reforçando a separação entre eles. O aparecimento dos somitos é em pares ao mesmo momento
Então aparece um em cada lado do embrião. Essa organização em sincronia ela vai ser explicada pelo modelo relógio frente de onda, e os parâmetros para a determinação do tamanho do número do somitos se dá pela taxa de oscilações segmentadoras e pela taxa de alongamento relacionadas, a limiar de concentração FG8. Por fim, o encerramento da somitogênese ela vai consistir na atuação de repressores dos FGF, como o ácido retinóico e os sinalizadores de WNT e FGF. Agora a gente vai para o esclerótomo. O esclerótomo ele vai ser formado através das transições epiteliais mesenquimais e de cascatas de sinalização. A primeira, que são essas transições epiteliais mesenquimais, elas vão atuar no processo que vai estabelecer as células que vão irá migrar para as estruturas axiais de linha mediana e formar a coluna vertebral. Antes da transição das células, elas expressam então o PAX1, que vai transformar elas por fim em cartilagem. Como já mencionado, o esclerótomo ele vai se subdividir em outras regiões, em outras divisões. Ele vai dar origem então às vértebras com tendões e às cartilagens. As células do esclerótomo medial vão formar o corpo vertebral e as células vasculares da aorta dorsal e os vasos sanguíneos intravertebrais. As do esclerótomo dorsal vão formar então o sindétomo, que vai gerar os tendões, e nas porções das costelas próximas das vértebras está a artrotomia, que vai gerar as juntas vertebrais. A localização dos percussores do esclerótomo está então na porção ventromedial, próxima da notocorda, que será responsável então por gerar os sinalizadores para a formação do mesmo. Além disso, ela vai induzir células mesenquimais a secretarem apomorfina, que vai possibilitar então a formação da cartilagem, e através do fator do crescimento derivado das plaquetas tem a formação vertebral. Já a formação dos tendões ela vai se dar de outra maneira, ela vai se dar pela secreção de FGF8 novamente pelo miótomo na camada subjacente de células do esclerótomo. E a gente tem o miótomo. Ele vai ocupar a metade dorsolateral do somito e apresenta boa parte da sua estrutura epitelial. São suas subdivisões, a gente tem aqui o dermátomo como subdivisão, o miótomo e o mioblasto migratório, são essas três. O miótomo ele vai ser gerado através de porções laterais de células epiteliais, os lábios dorsomedial e o ventro lateral. O miótomo ele é o precursor das células do músculo esquelético do corpo e dos membros. Essas células provenientes dos lábios recebem o nome de mioblastos e migram por baixo do dermomiótomo para formar então o miótomo. Se elas estiverem próximas do tubo neural, darão origem aos músculos primaciais da musculatura intercostal. Já os afastados do tubo neural vão dar origem aos músculos abaxiais da parede do corpo, membros e língua. E por fim, o dermátomo, que está localizado então na região mais central do dermomiótomo. Ele vai formar a derme das costas e de outros locais. A fronteira entre os músculos formados e o dermátomo é chamada de fronteira somática lateral. As células percursoras da placa epitelial, que não se tornam músculos, acabam se tornando células satélites, que são responsáveis então pelo crescimento muscular e reparo muscular pós-natal. Osteogênese. Os ossos eles são formados a partir de três linhagens: o mesoderma paraxial, que forma os ossos vertebrais craniofaciais, o mesoderma da placa lateral, que vai originar o esqueleto dos membros, e a crista neural cranial, que vai gerar então alguns ossos e cartilagens craniofaciais. O processo da formação dos ossos ele é chamado de osteogênese, quando ela ocorre diretamente da célula mesenquimal para o osso, vai ser chamado então de ossificação intramembranosa. E quando ocorre do mesênquima para a cartilagem e depois para osso, vai ser chamado de ossificação endocondral e vai ser abordada a seguir. A ossificação endocondral ela é responsável por formar os ossos das vértebras, costelas, provenientes dos somitos, e membros, provenientes da placa lateral, e vai se dividir em 5 fases, sendo elas: a fase 1, o comprometimento. Aqui as células elas são mesenquimais, então elas irão se comprometer a se tornarem células cartilaginosas por meio da estimulação de alguns fatores, como por exemplo o sônico, e de células do esclerótomo, como o fator de transcrição, o PAX. A fase 2 é a compactação. Em seguida, as células do mesênquima, então elas vão, que agora foi comprometido,
elas vão se condensar em nódulos compactos. As células internas vão virar cartilagem e as células externas vão virar osso. Nota-se aqui a importância dos BMS nessa fase. A fase 3 vai ser a proliferação das células. Então aqui nessa fase 3, os condrócitos no caso, né? Na fase 3 vão se proliferar os condrócitos a fim de formar o modelo em cartilagem do osso. Células mais externas nesse processo se tornam o pericôndrio, embalando a cartilagem. Lá na fase 4, a gente vai ter o crescimento. Na fase 4, então, o modelo cartilaginoso que já foi formado agora vai tomar tamanho. Esses condrócitos, eles se tornam hipertrofiados. Esse processo é mediado pelo fator de transcrição RUNX2 sobre regulação da histona desacetilase. Essa cartilagem hipertrófica vai ser importante na determinação do tamanho dos membros dos organismos. Ocorre também a alteração da matriz que os condrócitos produziram, permitindo então a sua calcificação, e secretam dois fatores que possibilitam isso: o fator de crescimento vascular endotelial, criando assim células de vasos sanguíneos a partir de células mesenquimais, e o fator Índia, que vai permitir que as células pericondriais se tornem osteócitos. A fase 5 ela consiste na morte dos condrócitos e geração da célula óssea. Então, por fim, os condrócitos vão entrar em apoptose e a cartilagem hipertrófica se torna células ósseas por fora e por dentro, com vasos sanguíneos invadindo o modelo cartilaginoso. No esteiro, os osteoblastos vão começar a formar a matriz óssea ao redor da matriz de cartilagem calcificada. Posteriormente, os osteoblastos vão se tornar células de ossos maduras e vão ser chamadas então de osteócitos. Na região externa do osso ocorre então a cobertura por periósteo, que é uma bainha fibrosa que vai conter os capilares, tecido conjuntivo e células progenitoras dos ossos. Já no interior existe a cavitação, que forma a medula óssea, que vai ser preenchida pelos osteoblastos e osteoclastos, que tem os restos dos condrócitos apoptóticos em si. Na figura ao lado, a gente pode notar então o processo de calcificação, o processo, no caso de osteogênese de um osso, em que as células elas vão se tornar comprometidas, depois nódulos compactos, condrócitos hipertróficos, e vão começar a formar os osteoblastos do osso, penetração dos vasos sanguíneos nesse osso, enfim, até se terminar o processo de ossificação e se formar o osso em si. Músculo. O processo do músculo consiste em maturação dele. As células musculares vão possuir como percussores os mioblastos, que são regulados por fatores regulatórios miogênicos. Os mioblastos, no processo de formação muscular, se fundem formando células grandes, com vários núcleos, denominadas miofibras. O processo da formação muscular ela ocorre com a determinação das células do miótomo pelos fatores parácrinos. Agora, sendo mioblastos comprometidos, eles então vão se dividir graças aos fatores de crescimento FGFs. Mas ainda não vão demonstrar proteínas específicas óbvias. A divisão se encerra então posteriormente pelo esgotamento desses FGFs, e então os mioblastos eles se organizam e se fundem em miotubos, que posteriormente se tornam fibras musculares que se contraem espontaneamente, e são essas fibras dos músculos. A gente na imagem aqui consegue ver, né, fatores parácrinos atuando sobre essas células do miótomo, formando então os mioblastos, que vão se multiplicar, depois vão se organizar em elemento celular, forma então um miotubo. Aí esse miotubo matura, né, e vai formar o processo de maturação e forma então a fibra celular e células troncos. Nós vamos falar agora do mesoderma intermediário. O mesoderma intermediário ele é o responsável pela formação do sistema urogenital.
Esse sistema ele vai constituir basicamente nos rins, nas gônadas, em seus respectivos ductos associados. A formação do rim se dá por 3 estágios. O primeiro é o ducto pronéfrico, que vai surgir do mesoderma intermediário ventralmente aos somitos anteriores. Ocorre então a migração celular das células desse ducto para a região caudal. Enquanto a região anterior do ducto recebe o estímulo do mesênquima adjacente a formar o profeno, ou túbulos do rim inicial, também pode ser chamado assim. Em peixes e anfíbios, esses túbulos já vão ser o necessário para formar os rins. Já em mamíferos, esses túbulos vão se degenerar junto com a região anterior e ficar apenas a região caudal com os ductos pronéfricos e seus derivados, que farão parte posteriormente do sistema excretor. O ducto remanescente ao processo vai se chamar então ducto néfrico, e é esse ducto que irá formar o mesônero, um conjunto de túbulos renais, e ao final o rim dos mamíferos será proveniente então desse broto urétrico, que se ramifica do tubo néfrico e vai receber então o nome de metanéfro. Aqui na imagem nós podemos ver então a formação, do rim através do mesoderma intermediário. Nós temos a formação dos rins aqui e das gônadas e das outras regiões do mesoderma intermediário. Agora a gente vai ir para o mesoderma da placa lateral. O mesoderma da placa lateral é responsável por originar o sistema circulatório, o coração, vasos sanguíneos e células sanguíneas, e vai dar origem também às membranas extraembrionárias. Ele se forma a partir da margem lateral de cada uma das duas bandas do mesoderma intermediário. Cada placa ela se divide horizontalmente em 2 camadas. Quando a dorsal é chamada de mesoderma somático, que junto com o ectoderma forma a somatopleura, a camada ventral vai ser chamada então de mesoderma visceral, e ele vai estar sobreposto ao endoderma, e junto dele, junto do endoderma, vai formar então a esplactoneura. As cavidades do corpo que fica entre essas camadas vai se chamar então o celoma. Na imagem a gente pode ver aqui, esplactoneura, o celoma. O coração. Agora a gente vai falar sobre ele. O coração ele faz parte do sistema circulatório, e esse sistema circulatório ele tem em sua presença um intricado sistema de vasos sanguíneos. É esse sistema circulatório que vai então oferecer essa nutrição para o embrião do vertebrado durante o seu período de desenvolvimento embrionário. Ele também vai ser a primeira unidade funcional nesse embrião. Dessa forma, o coração é o primeiro órgão a funcionar. Já o coração do vertebrado, ele vai surgir então da região do mesoderma esplâncnico. Coração. O coração ele faz parte do sistema circulatório, e esse sistema circulatório ele tem um intricado sistema de vasos sanguíneos em si. Ele vai ser o sistema responsável por fornecer a nutrição para o embrião do vertebrado durante o seu período de desenvolvimento embrionário. Ele também vai ser a primeira unidade, no caso o coração, vai ser a primeira unidade funcional desse embrião, porque ele vai ser o primeiro órgão que vai precisar funcionar ali para o embrião poder receber os seus nutrientes. O coração de um vertebrado ele vai surgir das regiões do mesoderma esplâncnico, que interage então com o tecido adjacente, e assim ele se torna específico para o desenvolvimento do coração. As células cardiogênicas elas vão migrar da posição mediana ventral, e após isso então elas vão se fundir e vão passar a formar células musculares que vão se contrair. Assim o coração tubular, que
vai ter se formado, vai se contorcer, originando uma ruptura que vai formar um S. E essa ruptura em forma de S vai ter então um átrio e um ventrículo. Já numa outra fase do desenvolvimento do coração, o ventrículo então vai desenvolver suas camadas e se proliferar rapidamente, e tão rapidamente também quanto a proliferação de átrio e septo. Então ele vai começar a separar as câmaras do coração e dessa forma vão surgir as válvulas. Aqui na imagem a gente pode ver a formação do coração, o processo de torção, enfim, como funciona esse processo. Vasos sanguíneos. Então a gente aqui vai falar dos vasos sanguíneos. Sobre os vasos sanguíneos, a gente tem então neles 3 tipos de desafios para a sua formação, sendo um desafio fisiológico, outro evolutivo e o outro desafio vai ser físico. O primeiro é fisiológico. Então aqui a gente vai precisar entender que durante o processo de desenvolvimento embrionário, os sistemas ainda não vão estar todos formados. Então o embrião ele vai precisar sim de nutrição, ele vai precisar conseguir receber oxigênio e demais nutrientes nos seus tecidos, mas ele não vai ter intestino, ele não vai ter pulmão ainda formado para fazer isso. E é aí que entra então a necessidade desses vasos sanguíneos, porque as células elas vão precisar então obter esses nutrientes, ou vão precisar excretar resíduos antes dos rins estarem formados. A fisiologia circulatória do embrião ela difere, né, dos organismos adultos. Então a gente tem uma fisiologia circulatória diferente e, consequentemente, o sistema circulatório ainda não vai ser igual ao de um indivíduo adulto e vai ter as suas diferenças. O alimento ele vai ser absorvido pelo vitelo ou pela placenta, não vai ocorrer pelo intestino. A respiração é outro exemplo. Ela vai ser conduzida através então de membranas e não por guerras ou pulmões. E os principais vasos sanguíneos dos embriões, eles vão ser construídos então para suprir as necessidades de nutrição desses embriões. A segunda limitação, ela vai se referir então a uma questão evolutiva do embrião, principalmente mamífero, que vai estender os vasos sanguíneos até o saco vitelíneo. Então ele precisa estender os vasos sanguíneos até o saco vitelíneo. E aí que está essa segunda limitação. Além disso, o sangue ele vai deixar o coração, ele vai ter que passar por cima do intestino anterior para formar a aorta localizada no dorso. Os 6 pares de arcos aórticos vão passar por cima da faringe. Como terceira limitação, né, a gente vai ter uma limitação física e vai ser relacionada à lei dos movimentos, que diz que o transporte efetivo de fluidos ela vai precisar então de grandes tubos para poder acontecer. O que significa que quanto mais os raios dos vasos sanguíneos ficam menor, a resistência do fluxo tende a aumentar. Um vaso sanguíneo que é metade da largura de outro vaso sanguíneo vai ter a sua resistência aumentada. Então, se tiver um vaso sanguíneo ele vai de grande calibre e passar para um de menor calibre, o fluxo dentro desse de menor calibre em relação à sua resistência é muito maior. Entrando então a difusão de nutrientes, ela vai ocorrer somente quando o sangue flui vagarosamente, tendo acesso à membrana. Então esses são os desafios. Por isso que existe então a capilaridade, que ajuda então a redução, né, dessa resistência de fluxos sanguíneos para poder possibilitar que os nutrientes possa chegar melhor nos vasos, e através da capilaridade eles vão passar ali e possibilitar a difusão desses nutrientes, ocorrendo, né, as trocas. Agora nós vamos entrar no endoderma, como ocorre o endoderma, o que ele é, enfim, vamos entender. O endoderma ele vai ser o responsável pelo revestimento de 2 dos sistemas do corpo: o tubo digestório, que irão formar o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, e o tubo respiratório, que vai ser proveniente de uma invaginação do sistema digestório e vai dar origem aos pulmões através de uma bifurcação. O local anterior a essa bifurcação, então, a gente chama de faringe. O endoderma ele também vai possibilitar a indução da formação de órgãos mesodérmicos.
e a formação de epitélio de várias glândulas. Ele pode se originar de duas maneiras, esse endoderma. Quando ele se originar através de células provenientes da linha primitiva, ele vai receber o nome de endoderma definitivo, e é o principal endoderma encontrado, né, nos animais vertebrados. Já quando ele é proveniente do saco vitelino, ele vai ser chamado de endoderma visceral, que em boa parte vai ser trocado pelo definitivo através de intercalações entre as células de ambos, com o definitivo tomando o lugar quase completo do visceral e o visceral se tornando então extraembrionário. O fator de transcrição envolvido no processo de formação do endoderma definitivo é o SOX, que também impede que as células se tornem mesoderma, diferenciando-se delas. Durante o desenvolvimento embrionário, é formado então um intestino primitivo, a partir do endoderma definitivo, e tem três regiões, né, determinadas pelos gradientes de concentração, sendo esses gradientes os WNTS, os FGFs e os BMPs, em um eixo antero-posterior com maior concentração e no eixo posterior. A região anterior será responsável então pelo endoderma, que vai formar o pulmão e a glândula tireoide. O endoderma da região posterior ela vai originar o intestino médio e posterior, as células progenitoras intestinais, e na região média então a gente vai ter as células que vão dar origem ao fígado e ao pâncreas. O intestino primitivo ele segue o processo de formar um folheto plano, ou de baixo ou ao lado do embrião. Depois ele vai formar então um tubo, e a partir de dois locais distintos as células elas se encaminham em direção um ao outro, se fundindo no centro, ou seja, formando um portal intestinal anterior e portal intestinal posterior, que formam o intestino médio. Faringe. Agora a gente vai falar sobre ela. A faringe está localizada na região anterior endodérmica do tubo digestório respiratório, existindo uma linha divisória entre o ectoderma e o endoderma. Durante a fase embrionária, a faringe de mamíferos irá possuir 4 pares de bolsas faríngeas, que vão se localizar em 4 arcos faríngeos. A primeira bolsa ela dará origem, então, às cavidades auditivas da orelha média. O segundo par de bolsas ela vai formar as paredes das tonsilas palatinas. O terceiro par forma o timo e um par de glândulas paratireoides. Já o outro par dessas glândulas, né, eles provêm do quarto par de bolsas. A faringe ela vai dar origem também à tireoide pela migração das suas bolsas e o tubo respiratório que provém do assoalho faríngeo. Aqui a gente pode ver o processo, né, da faringe, onde ela se localiza, algumas regiões, tonsila, palatina, essas regiões da faringe. Tubo digestório. Agora a gente vai falar um pouco sobre ele. O endoderma que vai formar o tubo digestório, ele é envolto por células mesenquimais da porção esplâncnica do mesoderma, da placa lateral. A finalidade desse revestimento de mesoderma vai ser formar músculos que atuarão nos movimentos peristálticos do sistema digestório. Já as células endodérmicas formarão o revestimento desse sistema e as glândulas. O tubo digestivo ele se constringe então para formar em sequência o estômago, intestino delgado e intestino grosso. O responsável por realizar essas transformações do endoderma é o tecido do intestino primitivo, que vai da faringe ao ânus. O tubo primitivo dará origem ao esôfago, estômago, duodeno e intestino.
Para que essa formação possa ocorrer, vai ser necessário então uma correlação entre o mesoderma, que irá dar origem aos músculos, e o endoderma. Isso porque a formação ela vai seguir uma polaridade, se iniciando na faringe e posteriormente dando origem às outras partes. Esse mecanismo de polaridade de formação vai consistir na capacidade do mesoderma de enviar os sinais e ativar os fatores de transcrição respectivos, localizar em locais específicos, bem como promover o gradiente de concentração deles no decorrer desse tubo. O que vai especificar e indicar qual é a parte que será formada pelo ectoderma daquela região, no caso, os WNTs, RAs, CDX, FGFs, vão estar frequentemente presentes, então, nesse processo de especificação celular. Eles são os fatores responsáveis na sinalização, indicação, responsáveis para poder dizer o que vai acontecer em cada região e parte desse tubo. A capacidade de realizar curvaturas no processo da sua formação vai ser outro resultado da interação entre mesoderma e endoderma. Só que dessa vez é pelo derivado do mesoderma esplâncnico, o mesoderma dorsal. Por fim, o intestino primitivo ele termina na cloaca endodérmica, que se torna o reto, que na sua extremidade caudal vai realizar o encontro do endoderma e ectoderma separados apenas por uma membrana cloacal. Quando houver o rompimento então posterior dessa membrana cloacal, vai se formar então o ânus. E assim vai estar formado todo o sistema digestório. Como a gente pode ver aqui na imagem, esôfago, estômago, as torções, reto, esse é o sistema digestório durante a sua formação. Agora a gente vai falar sobre o tubo respiratório. Como dito anteriormente, o mesoderma ele vai atuar na diferenciação celular das regiões do endoderma. E aqui vai ocorrer a mesma coisa. Os pulmões, aqui ocorrem os mesmos. Os pulmões e o sistema respiratório em si são um derivado então do tubo digestório, que também já foi dito acima. Mais precisamente da região do centro do assoalho faríngeo, entre o quarto par de bolsas e a região suco-laringotraqueal. Ela vai se estender então ventralmente e vai se bifurcar em ramificações que vão ser os brônquios e os pulmões. O revestimento da traqueia é o próprio endoderma laringotraqueal e por fim ele vai revestir também os alvéolos e os dois brônquios. Essa diferenciação celular então é mediada pelos sinais WNT do mesênquima, que vão causar então um acúmulo de beta-catenina na região a ser o tubo respiratório. Outra característica do desenvolvimento do tubo respiratório vai ser a sua diferenciação em duas bolsas distintas, a depender do mesênquima. Ela forma primeiro a traqueia no pescoço e quando entra para o tórax, então ele vai se ramificar em brônquios e posteriormente formando o pulmão, e aí você vai ter então a formação do sistema respiratório. A gente pode aqui notar a faringe, traqueia, brotos pulmonares, esôfago, ver como ocorre isso e como está organizado. Enfim, essa é o assunto da aula, a formação do meso e do endoderma. Essa é a referência que foi usada. Muito obrigado por assistir.